A verdade de cada um. Tudo pronto, tá tudo certinho, já começou. Segunda parte que complementa essa história, linda história, Tons de Amor. Esse é o título, tá? Tons de Amor. Segunda parte, complemento dessa história linda do Sidney. Mas antes de eu começar propriamente a história, eu quero mandar um beijo, um alô muito carinhoso para ela que está chegando, para a família do Paulinho Boa Pessoa. Eu fico tão contente, eu fico tão feliz. Olha aqui, acabou de chegar na nossa família. Eu quero mandar um beijo para ela. Ivanira Ferreira, 0 dia. Quer dizer, ela está entrando agora, né, Ivanira? Ivanira, um beijo para você. Faz parte, é membro do nosso canal. Muito obrigado, Ivanira, do fundo do coração. Adriana, tá aqui firme conosco, né, Adriana? Há um dia já. E a Mariana Aio. A Mariana Aio que também chegou, foi agora. Eu queria que você entrasse na nossa família. Chegamos a 40, viu? 40. Tava olhando aqui, são 40. E eu quero chegar a 100 membros nessa família. Então, por favor, espero você. Se você puder. Se não puder, nossa, a amizade é a mesma e já é maravilhoso saber que você entra no canal, que você curte o canal, que você ouve as histórias, porque eu sei quanta coisa boa tem aqui no próprio YouTube, gente. Quanta coisa maravilhosa tem, você escolheu o nosso canal, é privilégio demais para mim. Muito obrigado, agradeço do fundo da alma. Olha, comentários que chegaram dos membros, né? Por exemplo, eu queria destacar aqui da Mariana Aio. Amo suas histórias, Paulinho, que bom fazer parte da sua família. Sou a Mariana de Várzea Paulista, interior de São Paulo. Eu gosto disso, viu, Mariana? Porque assim eu fico sabendo de onde vocês vêm, né? A Mariana então me diz, eu venho de Várzea Paulista. Sobre a história Tons de Amor, a Rosana fez o seguinte comentário: estou ansiosa para ouvir a segunda parte. Vai ouvir agora. Os tramas da paixão e da traição, né? E da redenção. Que redenção será essa? Você vai saber tudo agora, tá bom? Um beijo para você, viu, querida amiga Rosana. Comentou sobre o final de Traição Revelada. Águina Martins, meu amigo, escutei a história do começo, meio e fim. E tive uma mistura de sentimentos nessa história. Curiosidade, raiva, medo, alegria, tristeza, mas tudo se transformou em um só sentimento, o amor. Que lição de vida. Linda essa mulher, deu uma lição linda de vida, uma joia rara. Acho que ela não deve contar para o filho e deixa que o amor continue bailando no ar. Que lindo comentário, Águina Martins. Muito obrigado, viu? Agora, sem mais delongas, porque a história tem um caminho pela frente. Sidney, que história sua também. Vamos lá? Tá todo mundo preparado? Então, começou. Já ficou sabendo, né? Sidney, ele vai construindo a história de amor dele, a paixão inicial pela Patrícia. Ela se tornou ex-namorada porque ficou com o pai dele, o Joaquim, o artista, o pintor de retratos. Inclusive, a Patrícia teve um filho com ele. Esse filho, ele vai ser importante na história. Sidney se casou depois na cidade grande, na capital do seu estado, com a Flávia, mas ela também, infelizmente, veio a falecer, vítima de um AVC tal qual ocorrera com a mãe dele. A Flávia trazia consigo um filho do primeiro casamento, o Felipe. Sidney teve com a Flávia uma menina chamada Liz. Então, veja bem,
Na verdade, ele se apaixonou também pelo filho da Flávia. Então esse filho, que seria um enteado, respeita e dá muito carinho para o Sidney, porque ele é um grande homem, né? Sem contar, lógico, a filhinha dele agora. Só que, veja bem, passado 11 anos que ele tinha saído, depois ele sofreu o golpe duro na cidade grande de ter perdido também a mulher, ele resolveu voltar para a cidade dele. Então agora viúvo e ainda novo, hein? Jovem, 34 anos, ele vai fazer o caminho de volta. Quando ele chega lá, óbvio, ele soube que a Patrícia havia se separado de seu pai, e esse pai, ele nunca mais falou com o pai. Nunca mais. Criou-se, lógico, um ranço, uma repulsa. Ele não queria saber mais do pai. O pai, como artista, tinha saído pelo Brasil afora pintando os seus quadros, os seus retratos. Era assim que ele defendia o seu pão. Era um homem mais poeta. Ele sempre disse isso. O pai, como pintor de retratos, estava fora, correndo o Brasil e realizando o seu trabalho. Quando ele soube que a Patrícia estava separada, a sua reação inicial foi de repulsa também. Ele não quer mais saber da ex. Então ele recomeça a vida na cidade, onde ele pôde contar com a ajuda das tias, as tias maternas, né? E a avó materna. Ele também tinha a prima, que ele considerava tanto, a Estela, que escreveu para ele. Ele tentou, inclusive, agora, no amor. Mas eu daqui retomo a carta do Sidney. Paulinho, não deu certo. Não deu certo. Eu ainda era jovem, trabalhando. O bom é que aquele banco, que era a instituição financeira para a qual eu trabalhava, importante, eu só não vou divulgar o nome, mas é uma instituição financeira das maiores e muito importante. Não tinha, quando eu havia saído de lá, não tinha ainda uma agência na minha cidade, agora tinha. Então eu continuava trabalhando. Então, desse ponto de vista, no aspecto trabalho, o aspecto financeiro, tá tudo bem. Porque precisava, tá tudo bem, porque agora eu tinha 2 filhos. Não se esqueça, o Felipão, meu enteado, eu tinha paixão pelo menino. Ele que chegou lá na minha vida, ele tinha 7 anos. Quando eu voltei, ele tinha 14 agora. Então eu tinha paixão por aquele menino, mas a responsabilidade era minha. Até porque, na primeira parte da história, vocês sabem, quando eu perguntei pro Felipe com quem ele gostaria de ficar, ele escolheu a mim. Isso me deixou feliz, sim, porque eu também o amava, só que isso aumentava muito a minha responsabilidade, vocês me entendem? E tinha ainda a minha filha. Então tudo isso era responsabilidade para mim. E obviamente que eu estava feliz, porque no meu trabalho tudo bem. Então, e no amor? Eu teria que tentar de novo. Obviamente que logo após ter perdido a minha mulher, não dava, porque eu sou um homem sensível, sentimental. Então eu tive que deixar o tempo passar. 4 anos depois da volta. Portanto, agora eu tinha retomado as saídas, a nossa cidade havia crescido. Quando eu tinha saído de lá há 15 anos, né? Porque já 4 mais se passaram. Há 15 anos era bem diferente, não tinha aquele barzinho, não tinha aquela esquina, agora tinha. Então eu estava querendo me expor para ver se alguma coisa dava certo. E olha que, desculpe a falta de modéstia, mas eu era um homem interessante. E um homem que tinha um bom salário, distante de ser rico, mas eu tinha um bom salário. Então, obviamente que havia interesse. As mulheres olhavam para mim, eu olhava para as mulheres. Mas não sei, nada se encaixava.
Eu até tentei. Depois de 4 anos, eu até tentei. Aliás, eu conheci essa pessoa, a Helena, no aniversário de 18 anos do meu filho. Era enteado. O Felipão era enteado, mas eu considerava meu filho. E foi no aniversário da Helena, no aniversário dele, que eu conheci a Helena. E impressionante. Foi a Helena quem me falou assim. Eu já desconfiava bastante, mas a Helena, ela me parabenizou. Ela, obviamente, com a sua sensibilidade feminina, falou: pô, legal, né? A relação sua com seu filho, disse-me a Helena. Falei: oh, obrigado. Naturalmente com a filha também, mas ela estava destacando o filho. Oh, legal. É difícil, às vezes, um pai que se relaciona tão bem com um filho homossexual. Ah, é. Sim, Helena, você tem razão, é verdade. Eu já tinha desconfianças. Mas sabe, eu não tinha certeza. Talvez o machismo. Aí eu dou a mão à palmatória. Talvez o machismo de cada um de nós, de cada homem. A gente às vezes passa por um processo difícil de uma aceitação. Se bem que isso não mudava em nada o sentimento meu pelo menino. Mas diante do que a Helena dissera, depois que todo mundo foi embora, era aniversário do Felipe, de 18 anos. Eu fui ter com ele aquela conversa. Éramos abertos um com o outro. Felipe, você tem alguma coisa para me falar? Sim, que eu estou muito contente, pai. Estou muito feliz com a minha festa. Não, a Helena, a moça que eu conheci, ela... eu vi ela conversando com o senhor, pai. Eu vi. Você sabia? Sim, eu respondi para ele, sim. Então por que eu tô... É que foi a primeira vez que eu tratei isso com uma pessoa diferente, você entende, Felipe? Pai, eu sou homossexual. Isso muda alguma coisa entre mim e você? Não muda absolutamente nada. É que eu queria ouvir de você. Importante eu escutar de você. Me dá um abraço, filho. E foi nesse instante que nós nos abraçamos. Então, o meu menino, o meu filho, meu enteado, meu amado Felipe, eu não vou considerar isso um problema, mas eu vou considerar isso uma característica. Ele era homossexual. Fiquei sabendo no dia do aniversário dele. Já sabia, já desconfiava. Faltava ouvir. Helena tomou essa iniciativa. Ele tinha 18 anos. Eu também era um homem jovem ainda. Eu havia chegado aos meus 38. Eu não sei por quê. Tem gente que diz assim: eu pegaria raiva da Helena por ela ter comentado tal assunto. Não, absolutamente, ela comentou de uma forma tão espontânea e inocente. Me fez admirá-la mais. Então a Helena foi aquela com a qual eu tentei, sabe? Tínhamos mais ou menos a idade próximas, ela mais nova que eu, como já dissera, meus 38, eu tentei. Quem sabe agora, com a Helena, saímos, nos tornamos namorados, chegamos a ensaiar, como eu tinha a minha casa. Esse detalhe é importante. Apesar de eu ter lá tias e primas e primos, eu morava na minha casa com os meus filhos. Éramos 3.
Então, como eu tinha minha casa, uma casa boa, diga-se de passagem, até uma pequena piscina eu tinha no meu quintal. Eu trouxe a Helena, experimentei, mas faltava alguma coisa. Um dia, ela própria, isso depois mais ou menos de um relacionamento de 1 ano e meio, um dia ela própria, ela se tocou. Eu cheguei em casa e ela estava com as coisas prontas numa mala e mochila, dizendo que ela ia embora. Ela se sentia demais dentro daquela casa. Ela tinha razão. Eu sei que para que haja felicidade de verdade, é preciso haver amor de verdade. E havia um gostar, havia uma simpatia, havia um querer bem, havia uma amizade, mas ainda não era o amor, entende? Por isso, também com a Helena não deu certo. Tudo isso eu previa, mas há coisas que a gente não prevê, de jeito nenhum. Porque quando o meu filho Felipe, 4 anos mais, aos 22, comunicou que ele agora tinha um namorado. É, filho. Tô apaixonado, pai. Pô, que legal. Veja, a gente fica meio sem jeito, porque é aquele ranço ainda do machismo. Que legal, filho. E aí? Pai, ele se chama Pietro. Opa! Traz ele aqui pra gente conhecer. Tão namorando? Estamos, pai. Só que tem uma questão. Mas que questão? O pai, ele é seu irmão. Como? Ele é seu irmão, por parte de pai. O rapaz? Meu amigo, Paulinho Boa Pessoa. Parece que o ar parou. Parece que o mundo parou. Parece que o chão se abriu. Eu estava estupefato diante do fato. Meu filho, meu enteado, de 22 anos, havia se apaixonado por um rapaz da cidade de 18, cujo nome Pietro, que era meu irmão. Então, ele era filho do Joaquim, meu pai, com a Patrícia. O susto foi imenso. O susto foi grande demais. Se eu pudesse ter impedido, se eu pudesse interromper o relacionamento naquele instante, talvez eu tivesse feito. Mas eu nada podia fazer. Havia sentimentos entre eles. Eles não tinham a culpa, se conheceram. Depois disso acabou sendo revelado. E adivinha por quem? Por ela, a mãe, a Patrícia. Os rapazes se amavam. E eu, que sempre fui um homem respeitador, especialmente respeitador dos sentimentos, apesar de todos os pesares, eu me vi sem forças. Mas o que fazer nessa hora? Eu só tinha uma coisa para fazer: apoiar o meu filho. Eu tinha que apoiar e eu falei: olha, você sabe da história, né? Sei, pai.
Tá. Traz o menino para eu conhecer. Não é um menino, pai. Ele já tem quase 19. Não, tudo bem. Traz para eu conhecer. Foi tão estranho, sabe? Vocês estão me entendendo? Eu estava diante do irmão. O meu irmão, por pai de pai, filho da mulher que eu havia amado. Talvez a única que eu tivesse amado com tanta força e com tanta verdade. E esse irmão era também gay e havia se tornado namorado do meu enteado. A confusão é grande. Vocês imaginem como ficou a minha cabeça. Oi. Somos parecidos, né? Verdade. A minha mãe fala muito de você. Ela gosta muito de você. Que bom. Bem-vindo. Seja bem-vindo. A família te recebe. Essa é minha filha. Prazer. Então, bem-vindo. Começava dali para frente uma nova história. Eu comecei a parar para pensar da forma como o destino brinca com a vida da gente. Porque tem determinadas pessoas, e eu me senti exatamente assim, que acaba sendo escolhida pelo destino para que ele faça algum tipo de brincadeira. Parecia uma brincadeira do destino, um capricho. O relacionamento entre os dois vai se desenvolvendo. E um dia, eu tenho um pedido inesperado do Felipão, meu filho, que também me deixa atordoado. A ideia do Felipe era que eu me encontrasse com a Patrícia. Pai, ela precisa conversar com você. Ela tem muito carinho, muito amor por você. Que carinho, Felipe. Você sabe o que ela fez? Sei. Isso contado por ela e confirmado por você. Sei tudo. Mas eu sei também o que ela sofre, pai. Ela não quer mais absolutamente nada que não seja a oportunidade de te pedir perdão, pai. Mas ela é a mulher que causou tantas dores no meu passado. É para mim como abrir antigas feridas. Pai, você sempre me atende. Eu talvez esteja pedindo alguma coisa que possa parecer num primeiro momento um absurdo. Mas conversa com ela. E movido pelo amor que eu nutria pelo Felipe, meu enteado, meu filho, talvez muito mais filho do que qualquer outro filho, eu decidi enfrentar o passado com o coração apertado. Concordei em me encontrar com a Patrícia. Não, eu preferi que não fosse nem na minha casa e nem na casa dela. O reencontro aconteceu num parque tranquilo da nossa cidade, onde as árvores testemunhavam histórias e guardavam segredos. Patrícia estava visivelmente nervosa, imagine eu. Quando ela se aproximou de mim no parque, já estava com os olhos marejados d'água. Me cumprimentou. Fez um comentário. Continua bonito. Eu não tive coragem de dizer para ela o mesmo, até que ela merecia, porque ela continuava muito bonita. Mas eu não tive
essa iniciativa, talvez chocado ainda pelo encontro. Nos sentamos naquele banco de madeira debaixo daquela árvore. E ela, depois de ter estralado os dedos, nervosa que estava, ela começou: Sidney, eu não sei por onde começar. Eu errei demais no passado e as consequências dos meus erros afetaram todos nós. Eu não espero o seu perdão, mas eu preciso que saiba o quanto isso me dói, me machuca e me faz sofrer e me paralisa. Perder você, Sidney, foi a maior dor da minha vida. Foi a maior dor da minha vida. Eu não sei quais motivos você tem para acreditar nisso, a não ser nesse instante as minhas lágrimas sinceras. Eu encarei a Patrícia por um momento. Ela chorava copiosamente. As marcas do tempo eram visíveis tanto em mim quanto nela. Mas ali, naquele reencontro, havia uma oportunidade única de cicatrizar feridas antigas. Eu suspirei. Eu sempre faço isso quando eu preciso de uma força. É como que o oxigênio trouxesse essa força para mim. Foi um suspiro profundo. E falei: Patrícia, o que aconteceu entre mim e você foi doloroso demais. Você não sabe o que eu sofri. Você não sabe também o que eu sofri. E para ser sincero, ainda sofro. Mas, você vê, me deu outras oportunidades o acontecido. Conhecer a Flávia, com ela, Felipe. Tive a minha filha. Quer dizer, a vida seguiu em frente. A dor, na verdade, me moldou para ser o que somos hoje. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir esquecer completamente, mas eu estou com uma disposição em mim. Essa disposição que eu tenho é de te perdoar. Por mim, e mais importante, pelo Felipe. Não sei se você percebeu, mas o Felipe te ama. E ver o Felipe triste e preocupado porque, por uma incrível brincadeira do destino, ele e seu filho, que é meu irmão, estão juntos. Eu ainda não consegui entender o que você está querendo me dizer, Sidney. Eu estou querendo dizer, não, eu vou completar. Eu te perdoo. Eu te perdoo, Patrícia. Eu te perdoo, sim. Eu te perdoo. Eu era muito moça, muito jovem. Não, por favor, eu não estou em busca de justificativas. Até porque essas justificativas, elas não existem, Patrícia. Mas esquece. Te perdoo. Nós chorávamos, mas desta vez as lágrimas eram de alívio. Estendi a mão para Patrícia, sinalizando o início de uma reconciliação. Nós dois sabíamos que não poderíamos apagar o passado. Ele era forte demais. Esse passado era tão forte que resultou em seres humanos
Felipe e Pietro. Esses eram resultados dos erros passados. Eu digo que resultados bons, positivos, mas que não deixavam que nem eu e nem ela esquecêssemos o que aconteceu. Mas estávamos dispostos a construir um futuro mais compassivo. Ao longo do tempo, eu e Patrícia fomos aprendendo a conviver, não como um casal, não, mas como seres humanos que compartilhavam uma jornada de arrependimento e de perdão. Foi com uma certa estranheza que nós começamos a frequentar a casa do outro. A minha família, de vez em quando, achava tudo um absurdo, mas eu nunca fui homem de ficar realmente ligado na opinião alheia. A presença de Pietro e Felipe trouxe uma dinâmica familiar única, unindo o passado tumultuado com a esperança de um futuro melhor. O relacionamento de Felipe e Pietro floresceu, não apenas como um laço entre dois jovens apaixonados, mas como um símbolo de que o amor verdadeiro pode transcender as mágoas do passado. A família, agora unida por laços improváveis, enfrentou juntos as adversidades e construiu uma rede de apoio sólida. Olha, era um recomeço. Era um recomeço. Tudo tão carregado de emoção e ao mesmo tempo de cicatrizes. Ao final, eu fui percebendo que mesmo nas situações mais inesperadas, o perdão é uma jornada de cura. Não apenas para quem dá o perdão, mas para aquele que busca a redenção. A nossa história, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, olha, não foi nada fácil. Foi um recomeço. Foi um recomeçar. Só que agora, nós não estávamos sozinhos mais. Nem eu e nem a Patrícia. Se existia mágoa, e elas existiam, nós tínhamos o apoio. O Felipe foi fundamental. Ele é um rapaz... Olha, eu não quero fazer nenhum tipo de comparação, mas quando a pessoa ela é um homossexual, ela parece possuir, veja, não é um preconceito ao contrário, mas me dá a impressão de que ela é mais sensível. Ela é mais... Desculpe eu usar esse termo agora, porque talvez eu até choque as pessoas, mas ela é mais inteligente. Então, o Felipe é de uma inteligência extrema. O outro menino, o meu irmão, Pietro, também sensível e inteligente, só que o mais novo. Então, havia aquela diferença de idade entre eles, o que era salutar para o relacionamento deles, mas agora também na nossa história. Então nós tínhamos a força, eu, de um irmão e de um enteado. E ela, a Patrícia, ela tinha a força do filho e do genro. E aquilo foi, sabe, nos unindo. Houve um momento em que saímos juntos, eu e ela. Mais uma vez, conversamos profundamente a respeito de tudo o que tínhamos que conversar. E foi depois desse dia que pela primeira vez, depois de tanto tempo, anos, nos permitimos a troca de carícias, a troca de carinhos. Eu achava isso impossível. Mas ver o que é a vida? Por isso que eu quero que você conte minha história. Porque nós não somos ninguém neste mundo. E quando a gente pensa que tudo na vida da gente é raiva, é ódio, é rancor, de repente tem a surpresa. Eu e a Patrícia de novo trocando carinho um com o outro. Não é impressionante?
E essa troca de carinho resultou em mais encontros a sós. E um dia, ela, o meu irmão, se mudaram para minha casa. As pessoas vão falar, eu não acredito. Nem eu acredito. O quanto que este mundo dá voltas, o quanto a gente muda. Essa frase dessa água não beberei não deve ser dita nunca. Porque a gente acaba se arrependendo de ter dito essa frase, de ter tido essa expressão. E eu e a Patrícia retomamos. Como a família, minha filha, o filho dela, o meu enteado, 5 na casa. Eu sei que muita gente fala, puxa, Sidney, a história termina assim? O pintor errante, meu pai, falta falar sobre ele nessa história. Joca, Joaquim, o pintor errante, com seus 72 anos, decidira retornar à terra. Ele não era de lá, nascido lá, mas aquela era a terra que o abraçou. Seu coração pesava mais ainda do que a bagagem que ele trazia consigo. Ele tinha uma perua, onde ele levava tintas, quadros. Ainda com 72 anos, ele continuava na sua arte de pintar retratos. 72 anos depois, ele trazia a bagagem pesada, mas mais pesada ainda que a bagagem, ele havia acumulado no coração ao longo desses anos. Ao chegar à cidade, com a perua, Joca, meu pai, busca a redenção. Mas ele sabia que nem todas as feridas podem ser curadas, totalmente curadas. Eu, agora com os meus 47, eu tenho agora quase a idade que ele tinha. Quando eu saí, ele tinha 48. Eu estava com 47. Eu havia construído uma nova vida. E de novo, com a Patrícia. Mas a sombra do passado ainda pairava sobre mim. O retorno do Joca, do meu pai, trouxe à tona sentimentos contraditórios. A notícia do retorno dele espalhou-se como fogo na palha seca. Minhas tias, minha avó, que sempre deram muito, especialmente minha avó me apoiava demais, observavam a situação com apreensão e até com certo medo do que pudesse acontecer. A atmosfera na cidade era carregada na expectativa e nas ansiedades. O reencontro entre pai e filho. E por que não? Entre ex-amantes. Aconteceu num velho café. Eu disse que a cidade havia crescido, progredido. Tinha café, um lugar muito agradável. Havia se tornado um ponto de encontro para conversas importantes. Seu pai, ele quer conversar com você, pai. Felipe de novo. Felipe de novo. Vai, pai. Com as mãos trêmulas, eu tentava encontrar as palavras corretas. Eu encarava o meu pai com uma mistura de mágoa e curiosidade. 72 anos. Como ele mudou. Os cabelos estão brancos. A ruga, a pele. As mãos
Sim, ele já tinha aquelas pintinhas nas costas das mãos, mas aquelas pintinhas aumentaram muito. Ele ficou de pé para me receber no café. Ele ainda não olhava nos meus olhos, mas quando ele começou a falar, olhou. Filho, eu não espero que você me perdoe. Eu cometi erros terríveis. Magoei você de maneira que eu nem consigo expressar. Mas eu só estou aqui para pedir perdão. Não esperando redimir o passado, mas na esperança de que possamos encontrar algum tipo de paz. Os olhos dele foram ficando marejados. Eu, após um longo silêncio, é aquilo que eu falo, né? Eu gosto de oxigênio. Eu tô aquele respiro fundo, né? A dor do passado ainda ecoava, mas eu percebi sinceridade nas palavras do Joaquim, do Joca, do meu pai. Era um momento de decisão, de escolher entre carregar o fardo da amargura ou abrir espaço para a possibilidade de cura. Eu não chamei de pai, de início não, Joca. Foi assim que eu chamei. Joca, o caminho que percorremos foi difícil, cheio de mágoas e desilusões. Mas a vida é curta demais para vivermos aprisionados ao passado. Se você está verdadeiramente arrependido, então eu escolho te perdoar. Não para apagar o que aconteceu, mas para seguir avante, seguir adiante, com mais leveza no coração. Foi o que eu consegui falar. Falei com firmeza. Falei com a firmeza de quem aprendeu a valorizar o poder do perdão, porque eu já havia experimentado isso com a Patrícia. Parecia ainda uma coisa fria. Foi quando o pintor, poeta, o Joca, o meu pai, porque ele era um homem sensível, de pouco juízo, diferente, é verdade, mas sensível. Ele se colocou de pé. Eu até fiquei com medo que ele quisesse ir embora. Ele se colocou assim de pé. E automaticamente eu fiquei também de pé. E ele disse: posso te dar um abraço? Falou chorando. Posso te dar um abraço, filho? Eu olhei para ele e falei: Joca, ele colocou assim a mão na minha boca. Não. Eu entendi o que ele queria. Então eu falei: pai, eu estou sentindo o peso de qualquer culpa se dissipar. Eu aceito o seu abraço. E nós dois homens, pai e filho, nos abraçamos de maneira apertada, afetuosa. Foi um abraço demorado. Eu acho que as pessoas que estavam ali no café talvez tivessem parado para ver aquilo. E decidimos construir uma relação baseada na compreensão mútua e na aceitação das imperfeições. Aí é que está, na aceitação das imperfeições, porque ninguém é perfeito. A notícia da reconciliação entre mim e Joca ecoou na cidade. Ecoou mesmo. Felipe, meu filho amado, o Pietro, meu irmão, eles fizeram questão de espalhar aquilo, sabe? Ficou na cidade um legado de perdão e de renovação. A nossa história para a cidade virou um exemplo. A arte do Joca, agora inspirada por sua própria jornada de redenção, ganhou um novo significado. Ele continuou a pintar retratos,
Mas desta vez, suas obras refletiam a beleza da reconciliação e a força do amor que transcende todas as adversidades. E assim, a nossa cidade testemunhou o surgimento de um quadro de redenção pintado com pinceladas de perdão, compaixão e a promessa de um futuro mais unido para minha família, para nossa família. Meu pai se limitava a pintar retratos. Hoje ele pinta paisagem. E a preferida dele é o sol nascendo ou o sol se pondo. E ele diz, e me deu de presente: filho, esse sol que nasce, tá lindo, né? É o começo da vida. Mas olha, o sol que se põe, ele não perdeu o encanto. Ele não perdeu a beleza. Só que a gente só pinta ele nascendo ou se pondo. O meio, a gente não pinta. Porque o meio é de aprendizado. É aqui no meio que a gente aprende. Então me veja como o sol que se põe. E assim termina a minha história. E eu espero merecer por parte de vocês muitos comentários a partir de agora.